sigam para podermos entender melhor e dar continuidade à aula, certo? Eu peço que vocês, antes de tudo, peguem o seu caderno, peguem o seu livro, nessa aula de geografia, em especial o livro de geografia, esteja com sua farda bem organizadozinho em frente aí ao seu aparelho de comunicação que você está vendo essa atividade, certo? Então vamos lá. Certamente já teve o devocional que nós rezamos oramos e por fim a gente rezou o Pai Nosso. Nós tivemos a chamada que vocês certamente responderam com o nome presente ou com a sua foto, sua figurinha, certo? Depois vocês assistiram o vídeo de boas-vindas, que eu vou esclarecer algumas coisas e pra dar tipo um oi, né? E agora vocês estão vendo o vídeo sobre o assunto. Eu peço que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, não entendi, aconteceu isso e aquilo, volte ao vídeo, volte novamente alguns segundos, veja novamente, ou então vocês tá com o caderno, então você anota aí a sua dúvida. E ao final do vídeo você pode ir no meu PV e perguntar: olha, eu não entendi isso, pode me explicar novamente aquilo? Porque é assim assado, certo? No PV, lembre-se sempre no PV. Depois que vocês assistiram o vídeo, que tiraram suas dúvidas, vocês vão pegar o caderno novamente, vai virar a página na matéria do componente curricular de geografia e vão realizar essa atividade no caderno. Essa atividade no caderno é muito legal, gente. Vocês vão se divertir, vão aprender muito. Eu achei muito fantástica, então eu acredito que vocês também vão achar. Façam, realize, vai ter um vídeo mostrando passo a passo dessa atividade, certo? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, novamente vocês podem perguntar, certo? Eu tô falando rápido, né? Desculpa, vou falar um pouco devagar. Depois dessa atividade no caderno que vocês vão realizar, vocês vão pegar o livro e vão realizar a atividade do livro. No final do slide também vai ter a orientação para vocês seguir para realizar essa atividade no livro, certo? Vou explicar também. Quando vocês terminarem a atividade no caderno, tirarem a foto, que eu tô pedindo também no final, que vocês tirem uma foto com essa atividade no caderno e realizarem essa atividade aí no livro, vocês vão tirar essas fotos e vão me mandar no PV, certo? Ou seja, preste atenção. Primeira foto, a foto do caderno com a atividade realizada. Segunda foto, você segurando o seu caderno. A terceira foto é sobre a atividade do livro. Então, você, quando terminar essas 3 etapas de atividades, vocês vão me enviar essas 3 fotos, certo? Porque fica melhor para me corrigir e sem falar que vai ocupar menos espaço na minha memória, certo? Eu conto muito com sua ajuda, certo? Com paciência também, que vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir juntos passar por isso e vai ser muito prazerosa. Eu garanto, vocês vão se divertir. Vamos lá? No espaço geográfico. Nossa aula, eu preparei esse vídeo. Eu peço por gentileza que vocês assistam, aumentem o volume, certo, do seu aparelho. E preste atenção. Como poderemos ter a vídeo localização exata de determinado lugar no nosso planeta? Os instrumentos que vimos até aqui nos indicam os pontos cardeais, mas não nos permite saber a localização do lugar onde estamos ou para onde pretendemos ir. Pensando nisso, os técnicos de orientação responsáveis pela elaboração dos mapas, os cartógrafos, criaram um sistema de localização, como se fosse uma grande rede de linhas imaginárias ou círculos na Terra, que se cruzam na horizontal e na vertical, definindo assim as coordenadas geográficas.
Pensando nisso, os técnicos de orientação responsáveis pela elaboração dos mapas, os cartógrafos, criaram um sistema de localização, como se fosse uma grande rede de linhas imaginárias ou círculos na Terra, que se cruzam na horizontal e na vertical, definindo assim as coordenadas geográficas. Então, nessa aula é importante que vocês entendam os conceitos, ou seja, o objetivo dessa aula é que vocês entendam os conceitos importantes para nós entendermos o espaço geográfico. Que conceitos são esses, professora? Primeiro, o que são coordenadas geográficas, o que é paralelo, o que é latitude, o que é meridiano e longitude, certo? Então, essa aula nós vamos entender esses conceitos, certo? Então, vamos lá para o primeiro conceito. Como eu já falei aí nesse áudio que vocês conseguiram escutar, nós já falamos sobre o conceito de coordenadas geográficas, que são essas redes imaginárias ou círculos na Terra que cruzam horizontalmente ou verticalmente, certo? Mas vamos lá. São redes de linhas imaginárias ou círculos da Terra que cruzam na horizontal e na vertical. Como vocês podem ver essa imagem aqui, ó, certo? Horizontal, ó, horizontal é nesse sentido aqui, horizontal. E aqui nós temos o sentido vertical, certo? Assunto de hoje, nós devemos entender o movimento de rotação, que nós já também trabalhamos em sala de aula. O movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, não é isso? Vocês vão ver um vídeo explicando, certo? Depois que vocês olharem, virem esse vídeo, vocês vão voltar novamente para ver esse vídeo. Professora, mas eu vou assistir 2 vezes? Sim, na segunda vez você vai realizar os comandos que eu estou narrando, certo? Eu vou estar falando para o menino fazer os movimentos, explicando direitinho, e você vai estar fazendo aí na sala da sua casa, certo? Não esqueça de registrar esse momento, tire foto, peça seu pai, sua avó, sua tia, mãe, coloca aí na banquinha do computador, você fazendo esse movimento e mande para o meu PV ou pode mandar para o grupo, certo? Essa aí tá liberado. Vamos iniciar falando sobre você vai observar movimento de rotação. Primeiro, nós vamos nos localizar com o ponto de referência o próprio corpo. Na segunda vez, você vai realizar nós temos o braço direito, que eu estou citando, leste, e o braço esquerdo, oeste. O movimento de rotação que a Terra faz é seguindo essa direção, do lado oeste para leste. O próprio corpo. Nós temos o braço direito, leste, e esse movimento de rotação completa em um dia e 24 horas. O movimento de rotação que a Terra faz é seguindo essa direção. Continuando o movimento de rotação, observe o lado leste, o lado oeste. O movimento que a Terra faz é de oeste para leste. Vamos à demonstração no globo. O movimento de rotação realiza em torno do eixo imaginário. Os extremos desse eixo são os pontos que chamamos de polos. Um dos polos que chamamos é o Polo Norte ou Antártico. E nós também temos o Polo Sul, ou também chamamos Antártico. Como consequência desse movimento de rotação e da formação esférica do planeta em todos os lugares da Terra, sucederam regularmente o dia e a noite. Por isso se deve à luz solar que ilumina apenas uma parte da Terra, que chamamos de dia, e a outra parte da Terra, que chamamos de noite, que dá a escuridão. Como consequência desse movimento de rotação e da formação esférica do planeta em todos os lugares da Terra, sucederam regularmente o dia e a noite.
Por isso se deve à luz solar que ilumina apenas uma parte da Terra, que chamamos de dia, e a outra parte da Terra, que chamamos de noite, que dá a escuridão. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, anote e me manda no PV. Horizontalmente, certo? No sentido leste para no sentido de leste para oeste. Leste para oeste, certo? O Equador é o paralelo de maior extensão e divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Ou seja, como vocês estão vendo aqui, ó, a linha do Equador, certo? Ela é o principal paralelo. Por quê? Porque ela divide a Terra em hemisfério norte, ou seja, do Equador para cima nós vamos ter o hemisfério norte, e da linha do Equador para baixo nós vamos ter o hemisfério sul. Ou seja, o principal paralelo que nós temos é a linha do Equador, que nos permite ter e divide a Terra em duas. Ou seja, o hemisfério norte, da linha do Equador para cima nós temos o hemisfério norte, e da linha do Equador para baixo nós temos o hemisfério sul. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então vamos lá. Paralelamente a essa linha do Equador, como nós já falamos, são traçados outros círculos imaginários menores, também denominados como paralelos. Além da linha do Equador, nós temos 4 paralelos. Além dessa linha aqui do Equador, vocês podem ver que nós temos mais duas linhas acima e mais 2 linhas abaixo. Observe que esse exemplo que eu trago para vocês. Nós temos aqui a principal, que é a maior. Vocês estão vendo, ó, como ela é a maior? A principal é a linha do Equador, mas acima nós temos mais 2, que é o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. E abaixo da linha do Equador nós temos mais 2 paralelos, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, certo? Recapitulando, nós temos aí 5 paralelos. O principal paralelo e o maior em questão de extensão é a linha do Equador. Acima da linha do Equador, nós temos o paralelo Círculo Polar Ártico e o Círculo Trópico de Câncer. Abaixo da linha do Equador, nós temos os paralelos, o Trópico de Capricórnio e o paralelo Círculo Polar Antártico. Alguma dúvida? Para poder explicar melhor, eu trouxe essa imagem aqui desse globo, que nos permite entender melhor os paralelos no globo, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, o principal paralelo e o maior em questão de extensão, nós temos o Equador, a linha do Equador. Acima nós temos o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Abaixo da linha do Equador nós temos o que? O Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, certo? E recapitulando, nós temos, partindo aqui da linha do Equador para cima, o hemisfério norte, tudo isso aqui, ó, o hemisfério norte. E abaixo da linha do Equador, nós temos o hemisfério sul. Então, aí nós entendemos duas coisas, o que são paralelos e os paralelos nos permitem dividir, a linha do Equador nos permite dividir em hemisfério norte e hemisfério sul. Alguma dúvida, se tiver, anote. A latitude e a longitude vai nos ajudar a calcular um ponto, onde está localizado um ponto determinado na Terra, certo? A latitude é a distância medida em graus de qualquer lugar da superfície terrestre ao Equador. Logo, todos os pontos situados no mesmo paralelo possuem a mesma latitude. Observe.
Primeira coisa, vocês têm que entender que a latitude é a distância em graus, certo? Aqui, ó, nós temos a linha do Equador. A linha do Equador vai ser sempre 0 graus. 0 graus a 90 graus ao norte, 0 grau a 90 graus ao sul. Por exemplo, os locais situados ao norte do Equador têm a latitude norte, certo? Aqui, ó. Os locais situados ao norte. Nós entendemos no slide anterior que tudo que está aqui a linha do Equador acima nós não temos o norte. Então, os locais, qualquer lugar que está situado ao norte da linha do Equador, nós falamos que é o que? Latitude norte. E tudo aquilo que está abaixo da linha do Equador, nós falamos o quê? Que é o hemisfério sul, não é? Então, 0 graus a 90 graus, latitudes sul, certo? Entendeu, gente? Se não estiver entendendo, pode perguntar. Como a Terra é representada por uma esfera, a latitude é a medida em graus, variando de 0 graus a 90 graus no Polo Norte e ao Polo Sul. Resumindo, é isso, certo? O quarto conceito, que são os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias de igual extensão traçadas perpendicularmente ao Equador, que são traçados no sentido norte e sul. Por terem o mesmo tamanho, os meridianos vão de 0 a 180 graus. Observe aqui, ó. Nós temos o principal meridiano. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Mas por que, professora? Porque o meridiano, que é esse principal, passa pela cidade de Greenwich no Reino Unido, certo? E por convenção é referência como meridiano principal de 0 graus. Observa aqui esse outro mapa. Tá vendo aqui, ó? O meridiano de 0 graus, ele está em cima da cidade de Greenwich. Por isso que ele aí foi presenteado com o nome do meridiano principal de 0 graus. Certo? Então, nós temos aqui essas outras linhas, ó. Aqui, ó. 30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 150 graus e 180 graus. Certo? Como nós vamos ver no slide depois que desse daqui, os meridianos nos permitem termos também 2 hemisférios. O hemisfério leste e o hemisfério oeste. Vamos lá entender melhor? Como vocês podem ver aqui, ó, nesse mapa bem explicativo, bem dinâmico e bem didático, nós vamos ter aqui o meridiano de Greenwich, não é? Como eu falei para vocês, aqui a 0 graus, o meridiano de Greenwich, para este lado, todo este lado aqui, nós vamos falar que é o hemisfério oeste, certo? Ou chamado de ocidente, certo? Do meridiano de Greenwich para este lado, nós vamos falar que é leste, ou também chamado de oriente, certo? Este, junto com seu antimeridiano de 180 graus, refere-se ao ponto oposto da Terra. Divide o planeta em 2 hemisférios, ou 2 partes iguais. O hemisfério oriente ou leste. Deixa eu ver isso. Esse lado aqui, ó. Hemisfério oriente ou leste. E em hemisfério ocidente oeste, certo? Dá para entender? Todos os pontos situados no mesmo meridiano possuem a mesma longitude. Outra informação que nós podemos estudar aqui nesse mapa que nós estamos vendo é lá do paralelo. Lembra? O paralelo aqui da linha do Equador, que permite ter acima o hemisfério norte e abaixo o hemisfério sul. Certo? Então, tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui, uma parte da América do Sul
uma parte da África e na Oceania, nós temos aqui no hemisfério sul. E aqui em cima, tudo isso aqui, nós temos o hemisfério norte. Entendido? Alguma dúvida, gente? Quer falando sobre longitude. Longitude é o que denominamos a distância medida em graus de qualquer lugar da Terra ao meridiano de Greenwich, certo? Então, a distância de graus de qualquer lugar da Terra ao meridiano de Greenwich, certo? Este meridiano, o meridiano de Greenwich que nós estamos nos referindo, tem 0 graus de longitude e é o ponto de partida para numerar em graus os demais meridianos situados tanto a leste quanto a oeste. Ou seja, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, certo? Nós podemos numerar, né, encontrar a distância no sentido leste como sentido oeste. A longitude máxima é a linha internacional da data, que ocorre no meridiano de 180 graus. Eu vou explicar um pouco melhor sobre essa linha internacional de data, certo? Essa linha internacional de data, também conhecida como linha internacional de mudança de data, é um traçado imaginário no Ocidente Pacífico, mais precisamente, para nós entendermos, na região que separa o continente americano da Oceania e da Ásia, certo? Costuma ser conhecida por ser antimeridiano de Greenwich, ou seja, o ponto oposto a Greenwich. Sua função é a de estabelecer a separação entre o início e o fim do dia civil na Terra, certo? Ou seja, esse meridiano, ele calcula o início do dia, por exemplo, hoje são 12 de maio. O início do dia de hoje até o final do dia de hoje, certo? A função dessa separação em algumas ilhas que se encontram muito próximas uma das outras acabam tendo uma grande diferença de horário. Por exemplo, é o caso das ilhas de Samoa, que se separam apenas em 900 quilômetros de distância, mas que possuem um dia de diferença em sua hora oficial, certo? Então, seria isso. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar novamente. Assim, com o cruzamento de duas ruas, nos permite estabelecer as coordenadas de uma esquina. A partir do cruzamento dos paralelos e os meridianos, podemos localizar qualquer lugar na superfície terrestre. O cruzamento ou encontro dessas linhas determina a coordenada geográfica. Esse exemplo aqui, nós vamos utilizar na próxima aula. Que na próxima aula nós vamos calcular, encontrar esses pontos aqui, ó, na superfície terrestre, a partir da longitude e da latitude, certo? Só reforçando aqui, essas linhas horizontais, nós temos o quê? As latitudes. Essas linhas verticais, nós temos as longitudes, certo? Aqui, ó, como vocês podem ver, essa linha mais escura verticalmente, nós temos o meridiano de Greenwich. E essa linha aqui mais escura, nós temos o quê? A linha do Equador. Da linha do Equador para cima, nós temos o hemisfério norte. Da linha do Equador para baixo, nós temos o hemisfério sul. Partindo aqui novamente do meridiano de Greenwich, para esse lado nós temos o hemisfério leste. Aqui novamente no meridiano de Greenwich, para esse lado nós temos o hemisfério oeste. Entendido, gente? Alguma dúvida?
Essa aula, ela tem como objetivo de nós entendermos esses 5 conceitos importantes para nós conseguirmos entender os próximos passos, certo? Se vocês não entenderam, se vocês querem novamente, assistam esses conceitos, leiam novamente, escutem o áudio. Se as dúvidas persistirem, podem me procurar no PV, certo? Agora vamos para a próxima parte da atividade do dia, né? Que é a atividade do caderno. Com os materiais em mãos, certo? Vocês vão abrir seu caderno e vão começar o passo a passo. Observe cada momento, cada parte, o que se deve fazer para poder concluir. E lembre-se, no final você tira a foto da atividade, assim como vocês estão vendo como eu fiz, a foto da atividade e a segunda foto, que é a foto com a sua foto e a foto da atividade. Preste atenção, por gentileza, no vídeo, passo a passo, que vai dar tudo certo. Nessas tirinhas, certo? Eu vou escrever aqui, daqui a pouco eu mando a foto. Bem, voltando aqui, eu já fiz, tá vendo? Círculo polar ártico, o trópico de Câncer, a linha do Equador, o trópico de Capricórnio, o círculo polar antártico e o meridiano de Greenwich. Depois que vocês fizeram isso, nós vamos agora para a terceira parte. Bem, agora vamos para a terceira parte. A terceira parte nós vamos montar, certo? Aqui a gente já colocou na ordem, mas primeiro nós vamos pegar a linha do Equador, que a gente sabe que é o principal, que fica ao centro, certo? Depois que eu coloquei aqui ao centro, eu vou montar o círculo ártico, o trópico de Câncer, certo? E nós vamos escrever os nomes: o círculo polar ártico, o trópico de Câncer, a linha do Equador, o trópico de Capricórnio, o círculo polar antártico, em seguida o trópico de Capricórnio, nessas tirinhas, certo? Eu vou escrever e o círculo polar antártico. Bem, voltando aqui, certo? Eu já fiz, tá? Depois que eu fiz isso, que eu coloquei na ordem, eu vou pegar, lembra que sobrou um? Eu vou pegar ele, eu vou passar cola por cima daqui, ó, de cada um, e vou colar ele vai ficar assim, certo? Colar aqui a gente já colocou na ordem, mas primeiro, certo? Vai ficar assim. Depois que eu colar, eu vou cortar aqui, ó, aqui, deixar bem retinho, certo? Pronto, gente, ó, como eu falei pra vocês, eu já colei, certo? Tá tudo coladozinho. Nós vamos pedir aqui licença aos nossos colegas. Então vamos pro quarto passo. O quarto passo é nós colocarmos o meridiano de Greenwich. Nós vamos colocar ele aqui ao centro, ó, certo? Nós colocamos aqui, nós vamos cortar, certo? Já colei, certo? Agora nós vamos isso, eu coloquei na ordem, vamos pegar. Lembra que do meridiano de Greenwich sobrou um pedacinho? Não foi? E então vocês vão vir pra cá e vai colocar cola aqui, ó, nesses cantinhos, certo? Depois que vocês passarem cola, vocês vão pegar o papelzinho e vão colar, certo? Não é para colar no mapa, e sim só nessas partezinhas, certo? Vamos ver? Pronto, colado. Ele vai ficar assim, ó. Certo? Pronto, gente. Ó, como eu falei pra vocês. E aqui o meridiano. Agora nós vamos trabalhar a próxima parte, que é falando sobre os hemisférios: o leste, o oeste, o norte e o sul. Bem, pro quinto passo, nós vamos precisar usar as etiquetas: hemisfério oeste-ocidente, hemisfério leste-oriente, hemisfério norte e hemisfério sul. Façam isso aqui e vamos pro próximo passo. Bora lá, sexto passo. Nós já colamos essa primeira parte, agora vamos lá. Tanto
meridiano de Greenwich, como a linha do Equador, serve muito para nos orientar nessa próxima etapa, certo? Primeiro vamos usar o meridiano de Greenwich, certo? O meridiano de Greenwich vai dividir o mundo em duas partes, uma e duas, certo? Essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, nós vamos falar de hemisfério oeste-ocidente. Então, você vai lá pegar, passa a cola e coloca aqui no cantinho. E toda essa parte aqui, ó, no nosso mapa, vai ser chamada de hemisfério leste-oriente. Então, você vai pegar lá a etiqueta, colocar a cola e pôr aqui, certo? Então, feita essa parte, aí nós vamos voltar aqui, porque nós vamos precisar da linha do Equador. A linha do Equador vai nos dar o hemisfério norte e o hemisfério sul. Acima, daqui da linha do Equador para cima, nós vamos falar que é o hemisfério norte. E da linha do Equador para baixo, nós vamos falar que é o hemisfério sul. Então, a gente já sabe que daqui para cima é o hemisfério norte e daqui para baixo é o hemisfério sul. Então, eu vou lá, tirar aqui essa partezinha e vou colocar aqui hemisfério norte e aqui no cantinho hemisfério sul. Aí eu vou voltar a minha partezinha, aí eu vou ver, vou colocar aqui que acima da linha do Equador nós vamos ter o hemisfério norte e abaixo da linha do Equador nós vamos ter o hemisfério sul. Pronto, colado, nós vamos ter o nosso trabalho realizado. Hemisfério oeste-ocidente vai ser todo esse lado aqui no mapa. Inclusive nós, Brasil, estamos totalmente no hemisfério oeste-ocidente. A gente pode falar oeste no hemisfério oeste ou pode falar o hemisfério ocidente, certo? E toda essa parte aqui, ó, nós vamos ter o hemisfério leste-oriente, o hemisfério leste ou hemisfério oriente. A gente utiliza mais o hemisfério leste, certo? Toda essa parte aqui. Aí nós vamos ter a linha do Equador, né? E nós vamos saber que acima da linha do Equador nós vamos ter o hemisfério norte. Então toda essa parte aqui, ó, é o hemisfério norte. E abaixo da linha do Equador, daqui para baixo, nós vamos ter o hemisfério sul. Aqui, ó. Abaixo da linha do Equador, nós temos o hemisfério sul. Então foi isso, gente. Eu quero que vocês, depois que vocês terminarem, me mandem uma foto dessa atividade concluída com sucesso e muito legal, né? Pelo menos eu gostei muito. Todo esse lado aqui no mapa, inclusive nós, Brasil, estamos totalmente no hemisfério oeste-ocidente. A gente pode falar oeste do hemisfério oeste ou pode falar o hemisfério ocidente, certo? E toda essa parte aqui, ó, nós vamos ter o hemisfério leste-oriente, ou hemisfério leste ou hemisfério oriente. A gente utiliza mais o hemisfério leste, certo? Toda essa parte aqui. Aí nós vamos ter a linha do Equador, né? E nós vamos saber que acima da linha do Equador nós vamos ter o hemisfério norte. Então toda essa parte aqui, ó, é o hemisfério norte. E abaixo da linha do Equador, daqui para baixo, nós vamos ter o hemisfério sul. Aqui, ó. Abaixo da linha do Equador nós temos o hemisfério sul. Então foi isso, gente. Eu quero que vocês, depois que vocês terminarem, me mandem uma foto dessa atividade concluída com sucesso e muito legal, né? Pelo menos eu gostei muito. Pronto, como vocês viram, nós terminamos a atividade no caderno. O livro e vocês vão responder na página 27, vão abrir aí o seu livro na página 27 e responder apenas, só responde o número 1
2 e 3 da página 27, certo? No final de tudo, vocês tiram as 3 fotos e me envia.